Fala, meu querido, mais uma questão da FUVEST 2020, uma questão que, na minha opinião, ela precisa ser muito bem entendida, e o texto, a análise gráfica, ela dificulta um pouco a questão. Matematicamente ela é bastante simples, mas a análise do texto tem que ser bastante cuidadosa, né? Ela fala sobre um grupo de pesquisadores que, em 2019, ele identificou a primeira imagem de um buraco negro, lá numa galáxia chamada M87, depois você lê com cuidado, e ele falou que o diâmetro efetivo dela, desse telescópio, é de 12.700 km. Tá bom. Aí, devido ao fenômeno de difração, instrumentos ópticos possuem um limite de resolução angular que corresponde à mínima separação entre dois objetos que podem ser identificados separadamente quando observados à distância. Então eu estou olhando dentro de um telescópio, eu vejo uma coisa muito longe, né? Como é que eu consigo distinguir se é uma coisa só ou são duas coisas, né? Dependendo da resolução do telescópio, se eu olhar para ele, vai parecer um objeto único, né? Em compensação, se eu tiver uma resolução melhor, talvez eu consiga ver que aqueles objetos que pareciam únicos eram, na verdade, dois. Eu coloco ali um espacinho entre eles, né? Uma diferença entre eles. Eu consigo separar esses dois objetos, mas isso graças à resolução do seu telescópio, né? Então o gráfico mostra o limite de resolução de um telescópio, medido em radianos, com função do seu diâmetro, para as ondas luminosas de comprimento de 1,3 milímetros. Isso é uma pegadinha, porque esse 1,3 a gente não vai usar em nada, só para dizer que essa onda aí ele colocou para talvez atrapalhar algumas pessoas, esse 1,3 milímetros, que é o comprimento de onda aí da onda luminosa que sai lá do buraco negro e chega aqui até a Terra, tá? Ok, então ele fala que é a escala logarítmica, enfim. Aí fala assim, essa aqui talvez seja a grande chave do exercício. Sabe-se que o tamanho equivalente a um pixel na foto do buraco negro corresponde ao valor da menor distância entre dois objetos. Então veja, ó, o pixel que ele está perguntando é o valor da menor distância entre dois objetos naquela galáxia, para que elas possam ser identificadas separadamente no telescópio. Tá bom. Com base nas informações anteriores e na análise do gráfico, sabendo que a distância da Terra à galáxia é de 5 vezes 10 a 20 km, indique o valor mais próximo a um pixel. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Olha que curioso, né? A gente pode pensar que sim, que aqui a resolução dele, do telescópio, está aqui. Aí, ela vai ter uma projeção que eu vou identificar aqui como um pixel. Ela vai ter, imagine que eu tenha esses dois pontos aqui, ó, que é a resolução em radianos, né? Então é um ângulo aqui, se eu fizesse essa projeção, se eu continuasse essa projeção, haveria um ângulo onde eles se cruzariam aqui. Vamos tentar fazer aqui para ver se a gente encontra. Esse ângulo é em radianos, eu não sei exatamente o valor que a gente tem. Aqui eu fiz para que a figura não vá muito longe, né? Mas esse ângulo aqui que a gente tem é o ângulo, a resolução angular. Vou chamar ela de ângulo R aqui. E aí esse ângulo que a gente tem aqui, ele consegue identificar muito longe dele, numa projeção, a diferença entre essas distâncias aqui, ó, que é o que ele vai chamar aqui de pixel, né? O pixel aí o tamanho desse pixel, né? Então a gente fala que a distância com que ele andou aqui, ó, entre esses dois pontos, é o que ele vai chamar o tamanho do pixel na foto. Mas ele quer saber essa distância. Bom, quando a gente analisa essa figura, e volto a dizer que essa figura precisava ser mais longa, só que aí a figura ia ficar pequena, né? Mas é por isso que eu fiz ele mais inclinado aqui, mas imagine que seja sempre na mesma inclinação. O que eu preciso saber aqui nesse caso, né? Eu preciso saber, para eu descobrir essa distância, que é como se fosse uma circunferência aqui, eu preciso saber o comprimento dessa circunferência. E aí a análise que eu digo para você fazer é lembrar como se calcula o comprimento de uma circunferência. Muita gente acaba esquecendo, né? Que o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr.
Só que esses 2πr's aqui, em radianos, é para quando eu dou uma volta de 2π. 2π radianos. Quando você dá 2π radianos, você tem um comprimento, aqui vou até apagar essa parte do Czinho aqui, é equivalente a 2πr, que é uma volta completa numa circunferência. Porém, o que eu tenho aqui, nesse caso, eu vou ter que descobrir quantos radianos eu tenho para descobrir parte dessa circunferência completa. Ele só anda um pedacinho aqui, que é esse ângulo. Mas em que ângulo que eu vou usar esse, né? Qual o valor que eu vou usar? É o diâmetro aqui do efetivo do telescópio. Então, com o diâmetro efetivo do telescópio, eu consigo achar a resolução angular aqui dele. Essa resolução. Como ele me disse no enunciado que a resolução do telescópio é de 12.700, provavelmente está um pouquinho a mais aqui, né? 12.000 é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 à quarta. Aproximadamente, então é aproximadamente aqui, ó, que você vai ter. Isso me revela uma resolução angular de 1 vezes 10 a menos 10. Lembrando que, aqui eu acho que é importante até a gente colocar que esse diâmetro, vou puxar aqui, o diâmetro dele, diâmetro efetivo, ele é de 12.700 quilômetros, o que transformando ele para base 10, né, é 1,27 vezes 10 à quarta quilômetros. Por isso que eu coloco que o diâmetro efetivo está um pouquinho mais, né, 1,27 aqui, na inclinação, talvez um pouquinho, mas enfim, está próximo, muito próximo a uma resolução angular de 1 vezes 10 a menos 10 radianos. Então veja, se ele anda aqui 2π radianos, ele anda uma volta completa, quando eu tenho 1 vezes 10 a menos 10 radianos, eu vou andar x comprimentos aqui, que é esse comprimento d. Vamos colocar até a letra d aqui, ó, que é essa distância d. Essa distância d, quando a gente faz uma regrinha de 3, ela vai ficar 2π vezes o r, vezes 10 elevado a menos 10, sobre aqui 2π. E veja que quando a gente monta isso, esse valor que a gente vai encontrar, a gente pode até simplificar o 2π com o 2π. Então, essa distância aqui, essa distância d que ele vai andar, vai ser dada por a resolução em radiano, 10 a menos 10, vezes o raio. Esse R aqui que eu chamei. Esse R está meio estranho, né? Mas esse R aqui que a gente tem. Quem que é esse R? É o raio da minha circunferência aqui. E qual que é o raio que a gente tem, né? A gente está adotando que esse valor é a distância da Terra até a galáxia, que a gente tem de 5 vezes 10 a 20. Então, veja, o raio que a gente vai colocar aqui é o raio dessa trajetória, 5 vezes 10 a 20 quilômetros. 10 elevado a 20. Portanto, o valor que a gente encontra para a distância com que ele vai utilizar aqui como pixel vai ser de 5 vezes 10 elevado a décima quilômetros. Então, o que eu estou descobrindo aqui com esse valor, né? Que esse valor aqui é a distância entre dois pontos, que é chamado de pixel aí. Também você poderia usar, não sei se você se recorda, né? A gente usava no movimento circular, falava que S era igual ao φ vezes o raio. É daqui que derivava-se aquela equação de V ômega R. Mas também eu poderia dizer que o comprimento da sua circunferência, o pedacinho que você anda, é o ângulo que se tem sobre vezes o raio. Então aqui a gente fez a mesma coisa. A gente pegou o ângulo que a gente tem vezes o raio dessa trajetória e encontra esse valor. Bom, então é isso. O valor que a gente estava procurando aqui para esse resultado é de 5 vezes 10 a décima. Mas o mais importante de tudo é que você entenda aqui, né, que o que ele estava perguntando é o valor mais próximo do pixel. O que é o pixel, né? É a menor distância entre dois objetos naquela galáxia que possam ser identificados.
Então, entre esses dois pontos aqui, eu consigo identificar, olhando nesse telescópio, eu consigo identificar dois objetos aqui. Eu consigo separar na minha foto, ali através de um pixel, essa distância. Então, essa distância de 5 vezes 10 a décima quilômetros. Mas uma questão que precisa ter uma análise, né? Não é tão evidente que se trata de um movimento circular aqui, né? Que a gente está acostumado, que a gente poderia usar essa equação. E sim, eu acho que talvez seja mais interessante você lembrar da relação que 2πr você anda quando anda 2π radianos. E vai andar uma distância d quando anda 1 vezes 10 a menos 10. Sabendo isso, entendendo isso no gráfico, na análise, você encontra isso facilmente. Lembrando que essa distância aqui, ó, é desprezível, né, na comparação com tudo. Por isso que eu uso aqui que esse raio é a distância entre a Terra e o planeta é aproximadamente de 5 vezes 10 elevado a 20. Então seria o raio aqui desse movimento circular entre os dois pixels, tá bom? Então essas são as questõezinhas aí essa questãozinha que nos fala aí sobre a análise sobre o movimento circular, mas uma questão de difícil entendimento que deve ter derrubado bastante gente aí na sua análise.